Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Anderson Mariquito e nessa aula nós vamos falar sobre o filo nematoda, ou ainda conhecido como nematoda, ou ainda nematóides, ou ainda o filo dos nemateumintos. Nós vamos dividir essa aula em duas. Na primeira parte, vamos falar sobre as características dos indivíduos, do filo. Vamos falar das características gerais, das características embrionárias e das características fisiológicas. E em uma segunda parte da aula, nós vamos falar das principais doenças aí que são cobradas nos concursos, que são cobradas nos vestibulares, que são cobradas no Enem e caem bastante, que seriam elas a ascaridíase, que é a lombriga, o amarelão, a dermatite do bicho geográfico, a filariose e a oxiurose. O filo nematoda também pode ser chamado de nemata apenas, onde essa palavra nemata vem do grego e quer dizer fio, filamentoso. Esses indivíduos são conhecidos ainda como os vermes cilíndricos com forma de fio, ou ainda nematóides, onde esse termo oides quer dizer com formato de, em forma de. Então, ao pé da letra seria formato de fio, em forma de fio. Ou ainda de nemateumintos, onde nemato quer dizer fios, eumintos vem de vermes, seriam então os vermes cilíndricos. Lembrando que a gente tem 3 filos de vermes. E essa palavra verme, ela não é sinônimo de parasitismo. A palavra verme está relacionado com o quê? Com um corpo alongado, um corpo fino, um corpo viscoso. Quais seriam esses 3 filos que tem os vermes? Os plateumintos, que seriam os vermes achatados, os nemateumintos, os vermes cilíndricos, e os anelídeos, que seriam os vermes que têm o corpo todo segmentado em anéis, todo segmentado em metâmeros. Então, apesar da gente dar um ênfase aqui maior no filo nematoda nos parasitas, vários indivíduos são de vida livre. Então, aqui temos alguns exemplos. Aqui tem a lombriga, que no final da aula você vai ter condição de olhar para esse organismo e falar se seria um indivíduo do sexo masculino ou feminino. Aqui está o indivíduo que seria um ancilostoma canino, certo? Que é um parasita do intestino de cães, mas acidentalmente sua larva pode penetrar na pele, causando uma dermatite do bicho geográfico. Aqui nós temos uma larva com corpo filariforme, e aqui nós temos um outro nematoda muito conhecido e terrível, denominado Vulchereria bancroft ou Vulchereria bancroft, que causa aí a filariose, que causa aí a elefantíase. Então, quem são os nemateumintos? Os nemateumintos são animais com corpo vermiforme, com corpo com formato de verme, cilíndrico, alongado e afinalado nas extremidades. Então, nota que esse exemplo aqui desse indivíduo, que seria aqui o ancilostoma duodenale, ele é alongado e ele é afinalado nas suas extremidades. Possui uma simetria bilateral. O que seria simetria bilateral? A partir de um centro geométrico, a gente consegue cortar o corpo do indivíduo em 2 metades iguais, um lado direito e um lado esquerdo. Hábitat, onde a gente vai encontrar esses indivíduos? Nós vamos encontrá-los aí em ambientes terrestres e ambientes aquáticos. Praticamente todos os ambientes do planeta nós vamos encontrar esses indivíduos, certo? A grande maioria esmagadora é de vida livre, alguns são parasitas. Então a gente vai dar aqui um ênfase maior, porque nessas provas de Enem, essas provas de vestibulares, cai bastante essas questões relacionadas a doenças negligenciadas e várias delas são causadas por vermes. Hoje a gente tem aí mais de 90 mil espécies de nematoda conhecida. Então há autores aí que acreditam que esses indivíduos são tão abundantes quanto os artrópodes. Alguns estimam aí que tem cerca de 1 milhão de espécies ou mais. Então eles são pouco estudados porque essa esmagadora maioria de vida livre, encontrada em vários locais, uma grande maioria com tamanho diminuto, são muito pouco estudados. A maioria dos estudos aí são
dos parasitas, porque tem diversas doenças aí que acometem aí seres humanos, que acometem aí os animais. Em relação às características embrionárias desses indivíduos, esses indivíduos são eumetazoários. O que quer dizer isso? Toda vez que eu ler alguma coisa em biologia e tiver esse prefixo eu, esse eu vem de verdadeiro, vai me dar a ideia de algo que seria mais evoluído. Os eumetazoários são indivíduos que possuem o quê? Possuem tecidos verdadeiros. Lembra lá atrás que a gente viu poríferos? Os poríferos são indivíduos parazoários. Esse prefixo para quer dizer o quê? Ao lado. Então, parazoário seria ao lado de animais. Então, esse zoo aqui vem de animais. São indivíduos triblásticos. O que quer dizer isso? Possuem 3 folhetos embrionários. Quais são esses 3 folhetos embrionários? Lembrando que esse terceiro folheto embrionário ele surgiu desde lá de plateumintos. Poríferos não têm folhetos embrionários. Os quinidários são diblásticos. A partir de plateuminto, todo mundo é um indivíduo triblástico. Então veja bem aqui, ó, o folheto embrionário mais externo, a ectoderme. Um folheto embrionário aqui no meio, aqui, rosa, aqui, que seria a mesoderme. E um folheto embrionário aqui mais interno, que seria a endoderme. E aqui dentro da endoderme nós temos, né, a cavidade digestória, a cavidade digestiva do indivíduo, ou arquêntero. São indivíduos pseudocelomados, ou ainda blastocelomado. Esse termo blastocelomado é um termo mais moderno. Porque pseudocelomada, a palavra, tudo que eu leio em biologia tiver esse pseudo quer dizer o quê? Falso, um falso celoma. Vamos relembrar o que é o celoma? Tem uma aula dessa aí lá atrás. Celoma seria o quê? Uma cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Aqui a gente observa que esse indivíduo tem essa cavidade, ó. Essa cavidade que externamente é revestida pela mesoderme e internamente pela endoderme. Então, por que é um pseudoceloma? Porque ele tem uma cavidade parcialmente revestida pela mesoderme, só na parte externa. A parte interna não é revestida pela endoderme. E por que esse termo mais moderno aqui, blastocelomado? Primeiro, porque existem vários grupos de indivíduos pseudocelomados que a gente não vai estudar. Lembrando que a gente vai estudar os 9 filos principais que mais caem aí nas provas, certo? E vários deles aí têm origem filogenéticas diferentes. Então não teria por que agrupar todos eles como pseudocelomados. Esse blastocelomados aqui vem de quê? Porque esses indivíduos possuem aqui uma blastocele, certo? Que seria o quê? Essa blastocele, ela é uma blastocele permanente. E por que esse pseudoceloma ele é importante? Esse pseudoceloma ele vai dar sustentação, vai auxiliar, junto com a parte externa, aqui uma cutícula, ele vai auxiliar na sustentação e locomoção do corpo do indivíduo, formando o que a gente chama de um hidroesqueleto. E além disso, esse pseudoceloma ele vai auxiliar na circulação de substâncias. Então ele vai auxiliar, por exemplo, no transporte de gases como oxigênio, gás carbono, excretas, nutrientes. Todos vão estar passando aqui por esse líquido pseudocelomado, que vai desde a região anterior até a região posterior do corpo do indivíduo. Então, seriam aí as duas principais funções desse pseudoceloma. Além de iniciar aqui, ele vai estar alojando ainda alguns órgãos nessa região. São indivíduos protostômios. Lembra disso aqui, ó, a palavra estoma. Estômio vem de estoma, quer dizer boca. Então, estomatite não é inflamação do estômago, né? O estômago vem de gasto. Inflamação do estômago seria uma gastrite. Estoma é de boca. Então, estoma, boca, proto. Tudo que eu leio em biologia tiver esse proto, esse pró aqui, te dá a ideia de algo que é mais primitivo, que vem anterior. Ou seja, protostômago quer dizer a boca primitiva. A boca veio primeiro. Ou seja, olha aqui o indivíduo protostômio. Essa abertura é o blastóporo. Esse blastóporo, certo? A primeira abertura aqui, denominada blastóporo, vai originar a boca do indivíduo, ou seja, a boca primeiramente, primeira boca. O ânus vai surgir depois para esses indivíduos aqui, ó, nessa parte superior aqui do arquêntero. Lembra desse intestino primitivo? Ó?
Então, a boca, o ânus, no caso do indivíduo protostômio, ele é uma neoformação do assoalho do arquêntero. Deuterostômio aqui, só para a gente relembrar aqui, deutero quer dizer o quê? Quer dizer, vem de secundário, boca secundária, uma coisa secundária surge depois. Ou seja, o ânus vai surgir primeiramente aqui na primeira cavidade, que é o blastóporo, e a boca secundária ela surge depois, nessa parte superior aqui, que eu chamo de quê? De assoalho do arquêntero. Então, no deuterostômio, a boca é uma neoformação do assoalho do arquêntero. Então, no indivíduo protostômio, o blastóporo vai originar o quê? A boca deste indivíduo. Vamos então às características fisiológicas e anatômicas desse indivíduo. Primeiramente, vamos falar do tegumento e do que seria aí, entre aspas, o esqueleto do indivíduo. Esses indivíduos, juntamente com artrópodes, pertencem aí a um superfilo conhecido como Ecdysozoa. Esse zoa vem de animal, ecdizo lembra ecdise. Essa palavra acho que todo mundo já ouviu falar, né? O processo conhecido como muda ou ecdise. O que seria essa muda ou ecdise? Seria uma troca de um exoesqueleto. Então existem, nas classificações mais modernas hoje, os nematelmintos eles estão juntos aí com os artrópodes na escala evolutiva. E como que a gente chegou a essa conclusão? Poxa, um nematelmito não tem muito a ver, ele é um verme, ele parece mais com um plateuminto, com anelídeo, com outra coisa qualquer, mas não com artrópode. Acontece o seguinte, que essas análises feitas foram análises filogenéticas desses indivíduos, foram análises moleculares, no qual se analisou o gene ribossômico 18S do DNA. Então chegou-se à conclusão aí que esses indivíduos têm esse parentesco a partir do momento que descobriu que eles, para crescerem, têm que sofrer esse processo de muda ou ecdise. Então, por exemplo, existem várias fases larvárias aí, e quando uma larva vai se modificando e se transformando em outra, ele tem que sofrer esse processo dessa muda ou ecdise. Existem outros filos de Ecdysozoa, certo? Nós vamos estudar os dois principais só. Os nematoda e os artrópodes. Então existem outros, como Priapulida, Loricífera, Quinorrinca, Nematomorfa, Tardígrada, Onicófora. Então existem outros aí, mas vamos ver os dois principais. Então veja bem, o tegumento desse indivíduo, o revestimento dele, então, ele tem o quê? Uma camada de célula com cutícula protetora, que pode ser lisa ou estriada. Inclusive, esse liso ou estriado aqui, esse tipo de cutícula aqui, é um dos critérios utilizados na classificação desses indivíduos, do filo aí, dividindo ele em classe. A cutícula é formada por camadas de colágeno secretada por células da epiderme ao longo do comprimento do corpo. Então, olha só, nota aqui, ó, nota aqui na figura. Essa estrutura aqui, toda ela seria o quê? Toda ela seria essa cutícula colágena. Então, isso aqui é uma das adaptações, inclusive, desses indivíduos a uma vida parasitária. Que essa cutícula ela é o quê? Ela é altamente resistente. Então, lembra, tem vários indivíduos desses que tem que passar no nosso trato digestório. Tem vários indivíduos desses que tem que passar o quê? Tem contato com os ácidos do nosso estômago. E mesmo assim, esses indivíduos não são destruídos em função, principalmente, aí, dessa cutícula. E essa cutícula, junto com o pseudoceloma, ajuda a formar o que a gente chama de um esqueleto hidrostático. É isso mesmo, esse hidro lembra água. Por que hidrostático aqui? Devido ao quê? Ao líquido do pseudoceloma, o líquido pseudocelomático ou o líquido do blastoceloma. Então essa estrutura forma, então ela dá o quê? Ela dá uma sustentação e auxilia no corpo do indivíduo. Então essa cutícula externa, mais o líquido pseudocelomático, ou o líquido blastocelomático, dá o quê? Dá sustentação que auxilia na locomoção desses indivíduos. Em relação ao sistema nervoso desses indivíduos têm um sistema nervoso centralizado, sistema nervoso ganglionar. Então lembra, porífero não tinha sistema nervoso, quinidário tinha um sistema nervoso difuso, a partir de plateuminto, todo mundo tem um sistema nervoso centralizado, ganglionar.
Então esse indivíduo ele tem um gânglio cerebral composto por anel nervoso ao redor da faringe e do esôfago. Então essa estrutura aqui, ó, vai ser o quê? Esse nervo que esse indivíduo vai ter com esse anel nervoso aqui na região da faringe. E a partir daqui partem cordões nervosos, 4 cordões principais, um cordão dorsal, um ventral e 2 laterais, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que vão se prolongar desde a região posterior a partir do cérebro e correm dentro de cordões longitudinais. Então veja bem, ó, daqui desse anel nervoso aqui, vai estar partindo um cordão nervoso aqui, ó, que ele é dorsal e ele tem uma função exclusivamente motora. Daqui parte um cordão nervoso ventral, que é até mais calibroso nesse esquema aqui, ele tem função motora e sensorial, e um de cada lado vai ter o quê? Vai ter aí, ó, 2 cordões nervosos que são o quê? Que eles são laterais e têm função exclusivamente sensorial. Então tem um do lado direito e um do lado esquerdo. Inclusive isso aqui forma uma espécie de linha lateral aqui nos nematoda. Uai, eu já ouvi falar em linha lateral. Sim, você ouve falar lá nos peixes, aquela linha lateral que auxilia na ambientação dele e nas relações dele ali com o ambiente aquático. Então esses indivíduos aqui, imagina só, alguns que são de vida livre, eles cavam buracos ali na terra, no local que não tem luz. Alguns são indivíduos que vivem no intestino, então também não tem luz. Essa linha lateral então auxilia na localização desse indivíduo, se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está para o lado direito, se ele está para o lado esquerdo. O sistema digestório desses indivíduos. O sistema digestório desses indivíduos ele é um sistema digestório completo. Quinidários e plateumintos têm sistema digestório incompleto. O que é isso? Tem a boca com a cavidade gastrovascular. O indivíduo se alimenta pela boca, digere o alimento e depois esse alimento ele vai ser liberado através de quê? Através da própria boca, certo? Aqui o que acontece? O sistema digestório dele é completo. O que é isso, o sistema digestório completo? Vai ter boca, vai ter intestino e vai ter ânus. Então ele tem 2 ou 3 lábios. Inclusive, por exemplo, a boca de uma lombriga, ela tem 3 lábios, uma boca trilabial, uma abertura oral, né, a boca, uma cavidade bucal, o estômago, o esôfago, alguns podem ter faringe aqui, um intestino e um ânus. Então tá aqui ó, a boca do indivíduo. Aqui nós vamos observar o esôfago, um intestino e uma saída. Questão que já caiu até em vestibular, pessoal. Qual é a vantagem de você ter um sistema digestório completo? A partir de agora você tem o quê? Você tem um fluxo unidirecional do alimento. Isso otimiza o processo de digestão. Você pode ter condições aqui, ó, diferentes de digestão. Então, por exemplo, em nós, seres humanos, o alimento vem pela boca, que tem um pH neutro, depois ele vai para o estômago, que tem um pH ácido, depois ele vai para o intestino, que tem um pH básico. Em cada local desse funciona como se fosse o quê? Um desmanche das moléculas. Essa é a vantagem de se ter um sistema digestório completo. O sistema excretor desses indivíduos, como seria? Ele é formado por o que nós chamamos de renetes, que tem um formato de uma letra, ó, a letra H. Então veja aqui, ó, o formatinho das letras aqui, ó, o Hzinho aqui, bonitinho aqui, ó, certo? Então você pode encontrar em alguns locais chamando esse aqui ainda, esse renete ainda, de células H ou ainda sistema H. Então normalmente ó, você tem 1 ou 2 células gigantes, essas células têm grandes tubos. Esses tubos começam a coletar e por difusão, por diferença de concentração, absorve as excretas. E essas excretas vão sendo conduzidas para esse poro excretor aqui, ó, uma estrutura, um nefridióporo, e aqui elimina as excretas. Sendo que a principal excreta nitrogenada liberada aqui, por esse indivíduo, seria o quê? Seria a amônia. Então as excretas são lançadas diretamente no meio externo, ou no pseudoceloma, de onde são retirados por tubos excretores. Então o processo de retirada aqui é um processo de retirada por difusão. Eles vão ser conduzidos até esse poro excretor. Em relação ao sistema respiratório e circulatório, não há nos nematelmintos nem sistema respiratório nem sistema circulatório. Em
relação a esse sistema respiratório, essas trocas são todas trocas feitas por difusão, é ausente, não tem, trocas por difusão. Alguns indivíduos parasitas podem ser anaeróbicos. E o sistema circular também é ausente, a circulação pode ser difusão através do pseudoceloma. O pseudoceloma ele pode assumir um papel de distribuir substâncias, mas ele não é um sistema circulatório. Em relação à musculatura desses indivíduos, esses indivíduos apresentam apenas fibras musculares longitudinais. Aqui as fibras musculares longitudinais, dispostas ao longo do corpo do indivíduo. Isso aqui seria o quê? Seria aqui uma lombriga em corte transversal. O que nós vamos observar? Que existem feixes de musculatura exclusivamente longitudinais, disposta em 4 quadrantes. Ó. Você consegue dividir aqui, ó. Veja bem aqui, ó, a divisão bem perfeita aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, em 4 quadrantes de musculatura. Ó. 4, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro, 4 quadrantes. E os próprios músculos emitem processos chamados de mioplasmáticos em direção ao quê? Em direção aos cordões nervosos dorsal e ventral do indivíduo. Ó. Então nota aqui, ó, cordão nervoso dorsal aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Nesse quadrante, essa estrutura indo em direção aqui a esse tubo nervoso, ó, no primeiro quadrante, no segundo, e aqui para o tubo nervoso, que seria o quê? Ventral. Essas estruturas são chamadas de processos mioplasmáticos. Em relação à reprodução desses indivíduos, esses animais são animais dioicos. Di quer dizer o quê? 2. Oicos, casa, 2 casas, ou seja, tem uma casa para o sistema genital masculino, tem um indivíduo macho, e tem uma casa para o sistema genital feminino, o indivíduo sexo feminino. E há entre esses indivíduos dimorfismo sexual, geralmente machos menores que as fêmeas. Não posso confundir, então, o indivíduo dioico com dimorfismo sexual. Nem todo mundo que é dioico tem dimorfismo sexual. O que é um indivíduo dioico? Quando tem macho e tem fêmea. O que é dimorfismo sexual? Quando há diferença do macho para a fêmea. Então, nem todos os animais têm esse dimorfismo sexual. Questão que já caiu em vários vestibulares, inclusive da UFES, por exemplo, para você diferenciar um indivíduo fêmea do macho. Ó. Então, o macho ele é menor que a fêmea. Olha aqui, ó, o macho que é menor que a fêmea. Ele é mais, a fêmea, lógico, é maior. A região posterior da cauda do indivíduo, olha só aqui, ó, a cauda do macho, ela tem uma curvatura, da fêmea é reta. E no macho, tá vendo aqui como se fossem 2 espinhozinhos aqui, são chamados de espículas peniais ou espículas penianas. Então, esses indivíduos conseguem aqui introduzir. Para que serve essa estrutura aqui? Inclusive, ela ser recurvada. Ele segura a fêmea aqui na hora da cópula. E tem uma outra característica aqui que é exclusiva aqui desse grupo aqui. Falou disso, você não pode esquecer. Esses indivíduos não possuem estruturas flageladas e nem ciliadas. Ué, não tem flagelo não e nem cílio? Não. E o espermatozoide? Como que o espermatozoide faz? O espermatozoide ele se locomove por pseudópodes. Então olha aqui a figura aqui, ó, de 2 lombrigas aqui. Rapidamente, ó. A fêmea é maior que o macho, macho menor. A cauda recurvada aqui, ó, tem essa curvatura e tem essas espículas peniais. Então, falou de indivíduos que não possuem flagelos e nem cílios, esses indivíduos são os nematoda, são os nemateumintos. Esses indivíduos, então, utilizam essas espículas peniais para fazer o processo de fecundação. A fecundação desses indivíduos, então, é uma fecundação interna. O desenvolvimento é indireto. O que é isso? Desenvolvimento indireto. Tem fase larvária, são diversos tipos de larvas aí, como por exemplo a larva L1, L2, L3, a larva L4, a larva L5. E para a gente finalizar aí, algumas espécies conseguem fazer um tipo de reprodução, caso especial, conhecido como partenogênese. O que é a partenogênese? Gênese quer dizer origem, formação, e esse partenos vem de virgem. É quando a fêmea consegue se reproduzir sozinha, o
O óvulo dela se desenvolve sozinho, sem a presença de quê? Sem a presença de espermatozoide. Então isso acontece, esse caso especial de reprodução, em alguns desses indivíduos. Então valeu, galera. Espero vocês para a próxima aula aí, para a gente falar sobre as principais doenças causadas por nematelmintos.